Olá, irmãos e amigos e seguidores do canal Geraldo Carolino CCD. Há dias que o Senhor Deus está me trazendo um testemunho que aconteceu comigo no ano de 85. E eu quero compartilhar com vocês, para ver, irmão, a eficácia da palavra de Deus. Como que a palavra de Deus cumpre na nossa vida. Então, até então, nesse tempo aí, eu morava num apartamento na Rua Perimetral Norte, na Coab, em Carapicuíba. E nessa época, nós estávamos passando uma tribulação muito grande nesse conjunto. O Senhor me pôs no coração de eu negociar o apartamento. Eu pus o apartamento à venda. Aí depois de muitas idas e vindas, aí apareceu uma pessoa interessada em comprar o apartamento. Depois de muitas pessoas que viram, foi mais de 50 visitas. Mas aí, enfim, apareceu o que interessou no meu apartamento. E ele era filho de um dos diáconos de Carapicuíba. E por gente trabalhar, o pai dele trabalhava, era o diácono da Central na época. Ele trabalhava na parte de ajudar a vestir os irmãos no dia de batismo. Eu trabalhava na obra da piedade lá ajudando os irmãos diáconos a fazer cesta básica. Então a gente tinha aquela amizade, né, entre nós. E aí quando nós fizemos um negócio, nós ficamos combinados assim, dele passar a prestação do apartamento para mim todo mês, e eu ia e pagava, né? Ou se ele pagava e dava um comprovante para mim. Mas como ele trabalhava fora, ele trabalhava lá no Rio de Janeiro, ele era produtor da Rede Globo, então era mais fácil ele dar o dinheiro e eu pagava, cá em Carapicuíba mesmo. E assim foi por muito tempo. Aí depois me aconteceu um acidente, que eu entrei na caixa. Entrei na caixa e estando na caixa, foi acidente do trabalho, né? Eu vinha do trabalho para casa e esse tempo eu estava indo de bicicleta e fui acolhido por um carro que estava desgovernado. Eu sofri um grave acidente. Mas louvado seja Deus, o senhor já tinha avisado para mim uma semana antes que eu ia aposentar. Eu ficava pensando, mas como que eu vou aposentar? Na época eu tinha 33 anos, eu era novo, em plena saúde. Eu trabalhava em carga e recarga de extintor lá no Grupo Arapuã, né? E faz parte do Grupo SICA. Então, mas graças a Deus não teve nenhuma fratura. Perdi bastante tecido do lado da coxa, passou no asfalto, ralou tudo, tirou toda a carne, foi no osso. E do outro lado também. Mas graças a Deus não quebrou. E cumpriu assim a palavra de Deus. Não vou entrar em pormenores. E aí, como eu tinha comprado o apartamento financiado, quando saiu a minha aposentadoria, quitou o apartamento, né? E eu tinha comprado um sobrado, também dentro da Coab, um sobradinho. E aí, como o sobrado não era quitado, eu fiz um acordo com o irmão. Até ficava melhor para ele, que a prestação do sobrado era menor do que a prestação do apartamento, por ele ser construído
uns 5 anos antes, então a prestação era menor, era mais baixo o valor. Aí nós combinamos assim, de ele passar o valor do sobrado para mim todo mês e eu pagava. Mas quando foi fazer a documentação na Coab, como ele não tinha inscrição na Coab, não foi possível transferir o apartamento para ele. Então aí nós temos que entrar em um acordo e nós fazemos uma permuta, né? O sobrado ia ser transferido para o nome dele e o apartamento continuava no meu nome, até que ele pudesse quitar o apartamento. E aí o que aconteceu? Aí ele arrumou o dinheiro para quitar o apartamento, já era no ano 91 para 92. E naquele tempo tinha uma aplicação no mercado que chamava Overnight. E dava bastante dinheiro, porque, né, aí ele todo mês, quando era para quitar o apartamento, ô irmão, deixa eu deixar o dinheiro no Overnight, aplicar no Overnight para ganhar mais um pouquinho, né? E aí teve aquele problema lá em 92, que o governo congelou todo o dinheiro. E aí se eu tivesse me pagado antes, quando era para pagar, não tinha acontecido isso aí. Aí o governo congelou o dinheiro, eu não pôde tirar mais o dinheiro, demorou 1 ano e 8 meses. E ele sempre ficava falando para mim que ia pagar, ia pagar, ia pagar. E nisso aí, irmão, o adversário entrou no meio. E como o sobrado estava no nome dele, e o apartamento estava no meu nome, então aí ele achava que era melhor não quitar o sobrado, né? E aí ele me enrolava, vinha em casa, falava que não tinha dinheiro, sempre que tinha o dinheiro lá, né? E, irmãos, isso perdurou mais de 10 anos. Aí, antes desses 10 anos, eu orei e pus a causa na mão de Deus. O Senhor falou para mim assim na palavra: essa causa sua, você pensa que está perdida, mas eu vou te dar a causa nas tuas mãos. E aí, irmão, sempre eu orava a Deus e falava para o Senhor, a minha causa. E o Senhor sempre falava: espera mais um pouco. Início foi mais ou menos uns 15 anos. Aí quando chegou um dia, o Senhor falou para mim, eu fui buscar a palavra, o Senhor falou assim: hoje eu vou começar a julgar a sua causa. Hoje eu coloco a sua causa na pauta do julgamento no meu tribunal. Aí o Senhor falou: em breve dias eu vou dar a causa nas tuas mãos. E aí, irmão, o que aconteceu? Cada vez que eu ia buscar a palavra, o Senhor falava assim na palavra: então, irmão, que tem a causa na mão de Deus, e Deus já está com a sua causa em pauta para ser julgado. Falta, por exemplo, aí, falta 45 dias. Aí passava mais ou menos 2, 3 dias, eu ia buscar a palavra em outra congregação diferente. O Senhor falava a mesma coisa, falava comigo. Agora, falta 42 dias. E o Senhor ia falando comigo, de acordo com o tempo ia passando, eu ia congregar. Esse tempo eu estava afastado, né? Desde o acidente eu não voltei a trabalhar mais. E aí eu ia congregar fora e buscava a palavra e só sempre respondia. Até que um dia na minha comum, o Senhor falou assim: irmão, aquela sua causa que eu prometi dar nas tuas mãos, hoje eu te dou essa causa ganha e resolvida na tua mão. E eu não tinha visto, e esse irmão estava na igreja, na minha comum, que era Coab 1. Aí quando eu fui saindo da igreja, ele estava me esperando na escadaria, falou: irmão Geraldo, passa o número da sua conta corrente que amanhã
eu vou colocar o dinheiro na sua conta. É lógico que ele não pagou corrigido, e pagou bem menos, que o dinheiro ficou parado, naquele tempo que a inflação era muito alta. Imagina um dinheiro parado durante 10 anos. Não dava mais para comprar, mas pelo menos ele não pagou. E aí eu comprei um Escortinho, 89. O Senhor nos abençoou muito com ele nas visitas, em viagem. Fui com ele várias vezes para Sabará, né? Fui para Curitiba. E o Senhor nos abençoou e o Senhor me deu a causa nas minhas mãos. E eu estou aqui glorificando a Deus. Quem sabe se tem algum irmão, algum testemunhado, que tem uma causa na mão de Deus, você pensa que a causa é perdida, irmão. A causa na mão de Deus nunca é perdida. No tempo de Deus, Ele julga nossas causas, né? E o Senhor, irmãos, sempre todas as causas que eu pus na mão de Deus e confiei no Senhor e não pus a minha mão, o Senhor resolveu. Porque às vezes, irmãos, a gente põe a causa na mão de Deus e fica pondo na nossa mão. Se nós pôr a nossa mão, o Senhor tira dele. Mas eu dou graças a Deus, irmão, que parece que foi ontem, nesses anos que eu comecei a servir a Deus, todas as causas que era justa e que eu pus na mão de Deus, o Senhor me deu, era resolvida e ganha. Como o caso da minha aposentadoria, que o Senhor foi apresentar pela palavra, né? Minha aposentadoria saiu e eu não tinha nem 15 anos de contribuição ainda, né? E o Senhor me deu a minha aposentadoria e tem abençoado. E embora materialmente eu fui bem prejudicado, porque o meu caso era para ser por acidente do trabalho. Mas quando saiu por invalidez, né? Saiu mais ou menos a metade que tinha que sair. Mas o Senhor me tem ajudado, me tem amparado, e o pouco com Deus, irmão, é muito. E nunca o pouco é pouco, porque o Senhor multiplica. Aquilo que eu não conseguia fazer quando eu trabalhava na ativa, com a minha pequena aposentadoria que Deus preparou, chegou o tempo que eu tinha até 3 carros na garagem. Depois eu tive um mercadinho, que era mercado e padaria, tudo junto. Alguns irmãos lembram ali no município de Osasco, na Vila das Margaridas. Hoje em dia passou o viaduto lá, o Rodoanel. Então aquela vila ali foi desfeita. Mas Deus preparou um mercadinho lá para mim. E o Senhor nos abençoou. E sempre, irmão, na hora H, o Senhor sempre aparece. Quando eu morava na cidade de Sabará, eu já estava aposentado. E ele é muito difícil, irmão, de serviço para fazer bico. E eu já era aposentado por invalidez, então não podia pegar serviço registrado. E a minha esposa arrumou um serviço lá num restaurante chamado Você Que Sabe. E é trabalhando, mas ficou enferma. E ela foi afastada. E nesse inteirinho, precisava de fazer compra para casa, para comprar remédio para ela. Eu fui numa farmácia lá que a gente conhecia e comprei o remédio para me pagar no mês seguinte. Eu fui no supermercado Vitorino, lá também em Sabará, e fiz uma compra. Só, irmão, que estava chegando o dia de eu pagar a farmácia e a compra, a minha esposa continuou doente e eu não tinha o dinheiro para pagar. E eu fui aos pés do Senhor e falei: Senhor, tu falou que seria comigo aqui, nesse lugar, que tu ia me ajudar, tu ia ser meu fiador, e eu vou passar vergonha. E eu ajudava o irmão Zé, irmão, a atender os cultos, né? Às vezes quando ele ia na reunião, ou às vezes eu já era bem idoso, eu estava bem disposto, pedi para me atender o culto. E foi num desses dias,
numa sexta-feira dessa aí que tinha culto da na sexta e no domingo, foi que aquele dia era de dia atender o culto. Aí de manhã, irmãos, eu levantei de madrugada para orar, porque naquele dia também era o dia que eu tinha que pagar a conta. E o Senhor falou no meu coração, na oração, na madrugada. Irmão, desde o novinho de crente, o Senhor sempre deu a graça de o Senhor mesmo me acordar de madrugada até hoje para orar. Às vezes 3 e pouco, às vezes 12 e pouco, às vezes 4 horas. Mas sempre o Senhor me acorda de madrugada para orar. E naquela madrugada o Senhor me acordou, despertou para orar. Eu fui orar, o Senhor pôs no meu coração. Vai lá e passa o cartão. Você tem seu cartão? Vai lá e passa o seu cartão de débito no meu nome. Eu vou preparar o dinheiro para você pagar suas contas, porque eu sou seu fiador. Aí, irmãos, levantei cedinho, fui lá no banco, naquela ânsia, aflito, atribulado, e fui lá no banco tirar o dinheiro. Mas, irmão, eu estava tão atribulado que eu cheguei lá na caixa que tinha fora do banco 24 horas. O banco não tinha aberto ainda. Era aqui a cabine que tinha na porta do banco. Eu fui lá e passei o cartão, mas eu passei o cartão e não falei em nome do Senhor Jesus. E eu pus a mão lá debaixo do lugar que caía as notas, fiquei esperando, não saiu nada. O Senhor, mas tu mandou vir aqui que tu ia preparar. O Senhor falou, mas você não passou no meu nome. Eu fui, tirei o cartão novamente e passei o cartão em nome do Senhor Jesus. Não, naquele tempo, salvo engano, o salário mínimo acho que era R$ 93. Isso foi em 93 para 94. Irmãos, naquele dia, saiu do banco e caiu na minha mão, e encheu a minha mão, as duas mãos. Caiu 7 vezes o salário mínimo. Aí eu peguei o dinheiro, vim para casa, contei, tinha 7 vezes o salário mínimo. Aí eu orei a Deus, mas a minha esposa, mas os meus filhos moravam tudo comigo nessa época ainda. Agradecemos a Deus, eu desci para pagar as contas. Aí quando eu acabei de pagar todas as contas da farmácia, do mercadinho, e fiz a compra mensal, ainda me sobrou ainda R$ 500. E aquele dia, como eu falei anterior, era dia de eu atender o culto. Aí quando eu fui para atender o culto, o Senhor falou, leva o dinheiro que sobrou no teu bolso. Aí, irmão, eu levei o dinheiro no meu bolso. Mas chega na hora de atender o culto, eu subi para atender o culto. E quando foi na hora da palavra, eu voltando um pouquinho atrás, tinha ido congregar o irmão lá de fora. Ele testemunhou que tinha andado 10 quilômetros de pé para congregar, que precisava de ouvir a palavra. Mas não deu nenhuma outra dica. O que queria buscar, nem nada. Ele só falou que precisava de ouvir a palavra. E quando chegou na hora que Deus me revelou a palavra, também o Senhor me revelou aquele irmão. O Senhor mostrou no meio da irmandade e falou para mim assim, fala para ele que a causa que veio buscar, antes de sair de dentro dessa igreja, eu vou suprir a necessidade dele. E esse irmão, ele viajaria para o Nordeste. Aí quando terminou o culto, que eu desci lá do púlpito, e saudando a irmandade, era uma irmandadezinha pequena, que a obra na época era pequena. Esse irmão, quando eu saudei ele, pus aqueles R$ 500 na mão dele, que o Senhor mandou pôr. Esse irmão, começou a chorar, ele estava com um menino mais ou menos de uns 10, 12 anos. Ele e o menino abraçaram e começaram a chorar, mas chorar de voz alta, de soluçar. Aí, como ele tinha testemunhado que ia viajar, pode ser que esse irmão às vezes não volta mais aqui. Quando eu voltar aqui, eu não vou estar mais aqui.
Aí eu pedi para ele contar para mim o que é que ele estava chorando daquele jeito. Eu falei, irmão, eu trabalho numa firma já há alguns anos, o senhor me mandou em missão para o Nordeste, e eu pedi o patrão para me mandar embora, e nós fizemos um acordo, ele mandar embora. E eu contratei o caminhão de mudança, e amanhã que eu ia mudar. As minhas coisas estão tudo dentro do caminhão, já. Nós vamos dormir na casa da Irmandade, e amanhã nós já vamos, porque as coisas estão tudo encaixotadas, fogão, colchão, tudo. E quando eu vou na firma acertar hoje de manhã, o patrão falou que houve um problema lá com os recebíveis e ele não vai poder acertar, só daqui 15 dias que ele vai me acertar. E aí, irmão, ficou a mudança dentro do caminhão, já tinha entregado a casa. Aí eu orei a Deus, o Senhor pôs no meu coração de me congregar aqui. Aí eu falei, irmão, não. Então eu contei para ele, né? O testemunho que eu contei agora para a Irmandade. Eu fiquei contente. O Senhor supriu de uma vez só a minha e a necessidade dele. Porque o Senhor, quando ele fala, irmão, ele cria caminho, ele cumpre. O Senhor não é o homem que promete e não cumpre, não. O Senhor, você prometeu uma coisa para nós, se não tiver aqui na terra, ele traz do céu. Mas que ele cumpra a sua santa palavra, ele cumpre. Então, assim, eu agradeço a paciência da Irmandade, do testemunhado, dos seguidores, em ouvir mais esse testemunho. Eu rendo graças a Deus por tudo. Seu santo nome, por nosso Senhor Jesus Cristo, seja hoje e eternamente, seja louvado. Inscreva-se no canal Geraldo Caudilho CCB e divulgue esse canal que é para evangelização. Logo após, agora à tarde, Deus vai dar a graça de postar o culto de ontem. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Ficam todos na santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus com todos. Deus abençoe.